Sabe, todo esse conteúdo que a gente prepara aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos. Para isso, eu te faço um convite. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal no YouTube? Então inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E olha só, para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Mira a câmera do celular para ele, que já vai te dar o caminho para que você passe a integrar a nossa comunidade lá no YouTube, ficando por dentro de tudo que a gente discute aqui no Papo com Ela. Ouvir o canto dos pássaros, observar a sua rotina e se encantar com a beleza particular de cada uma das espécies. Esse ritual faz parte de quem se torna um observador de aves. A prática tem ganhado cada vez mais espaço em Mato Grosso em razão da rica biodiversidade que o estado possui, com a presença de 3 biomas: o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. O turismo ornitológico, ou aviturismo, o turismo de birdwatching, é um nicho dentro do turismo de natureza muito interessante, é uma prática e um hobby muito comum, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, que gera toda uma cadeia produtiva muito interessante. O Mato Grosso e o Brasil são um destino consagrado no planeta, né? O Brasil tem 1.972 espécies de aves, uma riqueza gigantesca. Só a Chapada dos Guimarães tem mais de 430 espécies. No Brasil estão catalogadas mais de 1.800 espécies de aves, segundo a plataforma eBird. E no nosso estado é possível encontrar cerca de 900 delas. O birdwatching cresce cerca de 12% ao ano no mundo. Somente nos Estados Unidos são movimentados 40 bilhões de dólares por ano, mostrando o potencial do segmento. Geóloga, naturalista e fotógrafa de vida selvagem, Jeane Martins preparou a chácara onde mora, em Chapada dos Guimarães, para recepcionar turistas que buscam pela observação de aves. Essa atividade é desempenhada desde 2023 no Jamacá das Araras. E nesse local a gente tem muitas aves, né, que frequentam o lugar. E isso me oportuniza fotografá-los, registrá-los, acompanhar seus comportamentos, né? Hoje, no país, existem cerca de 40 mil observadores, com previsão de chegar a 60 mil em razão do aumento do interesse entre jovens, crianças e adolescentes. Percebendo o aumento do interesse na observação de aves, aldeias indígenas que trabalham com o ecoturismo passaram a oferecer também o birdwatching. É o caso da Aliti Pareci e da Umutina Balatiponé, que lançaram seus roteiros na FIT Pantanal 2024. Para isso, buscaram capacitação em uma oficina oferecida pela Associação de Guias e Condutores de Ecoturismo de Chapada dos Guimarães. Gabriela, que é da agência receptiva Balatiponé, conta o que mudou na forma de perceber as aves depois da capacitação. A gente sempre viu um pássaro da cor preta só, e atrás das lentes de um binóculo, isso mostra as cores perfeitas de um pássaro. Também aprendi sobre a diferença de um canto e de um chamado, e os vários nomes de uma espécie de pássaro. Então foi coisas surpreendentes que para mim, eu tenho arrodeado assim ao meu redor, onde eu moro, e nunca tive essa curiosidade de ter essa pesquisa mais profunda. O Érica, que é da etnia Aliti Pareci, também aponta essa diferença para perceber a riqueza de espécies no território onde vive. E ver um modo diferente de preservar os pássaros que a gente tem da nossa região. Sônia Turica, que é da etnia Balatiponé, diz que saber mais sobre as aves também desperta a necessidade de replicar o conhecimento com a comunidade onde está inserido. Conscientizar mais os jovens, né, a observar pássaros, ter mais conhecimento sobre as aves.
somos muito ricos de pássaros na nossa comunidade. Vitória da Riva, fundadora do Cristalino Lodge e da Fundação Ecológica Cristalino, é considerada pioneira no turismo de observação de aves em Mato Grosso. Desde 1992, ela profissionalizou o birdwatching no estado e se tornou uma referência nacional. Estruturou reserva particular de patrimônio natural de 12 mil hectares em alta floresta. O Cristalino abriga cerca de 600 espécies de aves, um dos maiores registros em um único destino no país, e uma torre foi instalada no local para observação. Além de Alta Floresta, São José do Rio Claro, Pantanal e Chapada dos Guimarães são os principais destinos no estado para observação de aves. A crescente procura por essa prática exige qualificação para os guias de turismo, e hoje a busca não se dá apenas por estrangeiros, mas também por turistas do Brasil. Hoje, especificamente nesse assunto de qualificação de observação de aves, está faltando profissionais, né? Porque esse é um nicho bastante específico, que exige bastante conhecimento, um estudo mais detalhado, vamos dizer assim. E existe carência de profissionais, esses postos de trabalho estão sendo ocupados por profissionais de fora, tem vindo gente de outros estados, para vocês terem uma ideia. Tem gente vindo de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, e pessoas, inclusive guias vindo dos Estados Unidos, da Inglaterra, e esses postos de trabalho poderiam ser ocupados pelo pessoal daqui, né? E a gente vê que tem tanta gente que está estudando, que está se aprimorando, e não precisa necessariamente ser um observador de aves, mas se ele aumentar, né, o conhecimento dele na área, com certeza isso vai ampliar o leque de opções no mercado de trabalho, né, pensando de uma maneira bem prática. Para potencializar o turismo de observação de aves aqui, o governo de Mato Grosso promove o estado em eventos especializados, como o Avistar Brasil e o Global Bird Fair. Percebendo o aumento do interesse pela observação de aves, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães fez adaptações para melhorar esse tipo de experiência na unidade de conservação. Que é um público também crescente aqui no Parque Nacional e que nós já nos debruçamos e trouxemos alguma atenção sobre esse público quando organizamos o nosso programa de interpretação ambiental da unidade de conservação. A gente fala que as aves têm uma simbologia importante na história da humanidade, seja no cristianismo, com o Espírito Santo que aparece como pomba sobre Jesus Cristo, mas também para o Parque Nacional. O próprio símbolo do Parque Nacional é a arara vermelha aqui nos paredões da Cachoeira Véu de Noiva, que é o espaço talvez mais conhecido de todo o estado de Mato Grosso. A Chapada dos Guimarães é um lugar espetacular para observação de aves, observação de fauna em geral, além de ter umas paisagens assim estonteantes, né? Um lugar maravilhoso. E é muito importante que o conhecimento em relação às aves seja compartilhado, porque nós recebemos muitos visitantes estrangeiros e brasileiros com este interesse, com este foco, e nós temos ainda uma carência muito grande em relação a condutores, a guias especializados em relação às aves. Cada vez mais a gente tem viagens no planeta que tem como um objetivo principal, seja uma viagem gastronômica, uma viagem para visitar museus, e o turismo para observação de vida selvagem, sobretudo o turismo de observação de aves, é um movimento que tem crescido muito aqui no Brasil, não só com estrangeiros, como historicamente sempre foi, mas tem crescido também hoje com o público local, né? Hoje a maior plataforma de observação de aves do Brasil, que é o Wikiaves, tem cerca de 48 mil usuários. Uma parte dessas pessoas viajam para outras cidades, outros estados brasileiros em busca de observar as espécies raras que existem nesses lugares. Então a gente está aqui formatando e melhorando o conhecimento acerca das aves chapadenses. Espécies como o gavião de penacho, o peixe frito verdadeiro, o araçari de bico riscado, a arara vermelha e o gavião real podem ser encontrados em Chapada dos Guimarães. As análises globais do mercado de turismo apostam no forte crescimento do birdwatching até 2030, pela alta demanda por experiências de natureza especializadas. Além de garantir geração de renda, essa atividade incentiva fortemente a proteção ambiental.
é muito interessante que quando as pessoas conhecem as aves em si, em geral, elas se apaixonam. Isso também traz, posteriormente, grandes oportunidades de uma preservação ambiental, né? A Chapada tem lugares excepcionais e seria muito interessante que cada vez mais houvessem pessoas interessadas em preservar a natureza e, né, por consequência, todos os animais que nelas habitam.